Momento de reflexão. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu quero deixar a palavra do nosso bom Deus para a sua meditação, né? E que a paz esteja com todos, tá bom? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você já é inscrito, eu peço encarecidamente que você compartilhe, né? Não para me promover, mas para promover o Evangelho de Cristo, né? Para fazer cumprir Marcos 16:15, aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, tá bom? E hoje eu gostaria de estudar com você dois textos da Bíblia Sagrada, a qual o título da nossa mensagem hoje é O Nosso Culto a Deus. É importante a gente ir à igreja, é importante a gente estar na igreja, mas qual é o motivo que você está na igreja, de você estar na igreja, melhor dizendo? O que te motiva a estar na igreja? Ir à igreja é importante, sim, mas qual que tem sido a nossa motivação? Por que a gente tem estado lá? A igreja é um lugar reservado e consagrado para que o corpo de Cristo, né, que uma vez unido se torna igreja, eles venham cultuar a quem? Ao seu Deus. Ou seja, a igreja ela tem uma finalidade. Nos reunimos para adorar a Deus. Nos reunimos para cultuar a Deus. Agora eu pergunto para você, será que muitos têm feito isso? Será que a pessoa verdadeiramente ela tem ido à igreja para cultuar a Deus? Porque infelizmente, às vezes, é o que a gente não vê na vida de muitos. Às vezes muitos tratam a igreja como um clube, vão à igreja simplesmente para encontrar um amigo, para encontrar uma amiga, ou o rapaz, às vezes, porque gosta de uma moça, né? E quer encontrar essa moça na igreja, ele vai. Ou às vezes a pessoa vai à igreja porque precisa que seus problemas sejam resolvidos, né? Ou seja, às vezes a pessoa até está indo na igreja, mas não está indo pelo motivo principal. Não está indo pelo motivo lógico. E é isso que nós temos que se atentar, meu amigo e minha amiga. Que a igreja é um lugar para a gente adorar a Deus, para a gente cultuar o nosso Deus. Independentemente daquilo que nós estamos passando, daquilo que nós estamos enfrentando, mas Deus, ele tem que ser cultuado e adorado, porque ele é um Deus, né? E ainda que nós estejamos passando por problemas difíceis, mas nós nunca podemos deixar no nosso coração isso se apagar, o desejo de cultuar a Deus, o desejo de adorar a Deus verdadeiramente.
E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, olha só o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Roma. Ele diz assim, ó: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui que nós devemos nos oferecer a Deus. O que é um sacrifício vivo? É a gente deixar a nossa vontade de lado, a gente deixar o nosso eu de lado para fazer a vontade de Deus. O verdadeiro sacrifício que Deus quer, meu amigo e minha amiga, não é o seu dinheiro, não é o que você ganha, né? Devemos ser fiéis no nosso dízimo, nas nossas ofertas? Claro que sim. Né? A Bíblia fala isso em Malaquias 3, 10 e 11, né? Para que haja a manutenção do templo, que é a igreja, o lugar reservado para cultuar a Deus. Sim, nós devemos ser fiel, mas o nosso sacrifício, o sacrifício que Deus quer não é isso. O sacrifício que Deus quer é a nossa vida, é o nosso coração, é deixar a nossa vontade de lado para fazer a vontade de Deus. E cultuar a Deus é nada mais, nada menos do que isso. É você deixar de lado os seus problemas, né? É você renunciar à sua vontade para simplesmente adorar o santo nome de Deus. Ou seja, quantas pessoas que vão à igreja, às vezes estão passando por momentos tão difíceis, mas elas simplesmente têm no desejo, no coração de adorar a Deus. E o que acontece? Deus acaba ajudando ela a resolver aquela situação difícil. Lembra do que Jesus disse em Mateus 6, né? Que nós temos que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Lembra disso? Mateus 6, 33. Ou seja, cultuar a Deus é nada mais, nada menos do que isso. É você se preocupar primeiramente em fazer a vontade de Deus, em se oferecer a Deus, através da sua oração, através do seu jejum, através do seu momento de meditação com Deus, através daquela sede dentro de você de buscar mais conhecimento da vontade de Deus. Isso é cultuar a Deus. E às vezes, infelizmente, nós não vimos isso na vida de alguns. Às vezes as igrejas estão cheias, mas estão cheias de quê? De pessoas que querem cultuar a Deus? Não. De pessoas que simplesmente estão indo para resolver os seus problemas, de pessoas que estão indo simplesmente porque precisam. Infelizmente, falando no português claro, as igrejas estão cheias de pessoas que muitas das vezes são interesseiros, não interessados. A verdade é essa. Por exemplo, quando se trata de uma reunião de família, né? Por que muitas pessoas às vezes vão numa reunião de família, numa reunião voltada para a família? Para buscar pela família. É errado? Claro que não. Mas às vezes o motivo principal da pessoa não é cultuar Deus. É porque ela está passando por um problema na família e ela quer ir ali para resolver o seu problema. Um culto de libertação, de cura, de milagres, né? Às vezes a pessoa ela não vai naquele culto para cultuar a Deus, ela vai para resolver a sua questão. Às vezes é porque está doente, porque precisa de libertação. Ou seja,
o motivo principal da pessoa não é cultuar a Deus, mas é resolver o seu problema, é resolver a sua necessidade. E às vezes, meu amigo e minha amiga, o coração, às vezes, muitas pessoas nessa questão têm deixado o quê? A desejar. Deus conhece, sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita. Só que muitas das vezes as pessoas, alguns, se preocupam só com isso, só com as suas necessidades, só com aquilo que elas querem que se resolva e se esquece que Deus tem que ser adorado. E se esquece daquilo que Deus tem que ser glorificado e exaltado. Lembra do Daniel? O Daniel, quando o decreto foi feito para que ia ser jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que o Daniel ele era acostumado a orar a Deus. O Daniel ele não foi orar porque o decreto foi feito. Ele não foi buscar Deus porque estava precisando. Não, ele foi buscar Deus porque ele era acostumado, ele era uma pessoa assídua na presença de Deus. A Bíblia diz que ele orava, perdão, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes, perdão, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ou seja, ele era uma pessoa acostumada a fazer aquilo, habituada a fazer aquilo. É a mesma coisa de você levantar, escovar o dente, né? Tomar seu café, almoçar, né? É um costume, é um hábito. O Daniel ele tinha esse hábito de todos os dias orar 3 vezes. Então, quando o decreto foi, né, lançado contra ele, ele simplesmente foi fazer aquilo que ele era acostumado a fazer. Ou seja, o Daniel ele se oferecia como sacrifício vivo. Ele não procurava Deus simplesmente quando precisava. Ele procurava Deus porque amava servir a Deus, amava adorar a Deus. Agora eu pergunto, será que tem muitas pessoas que são assim hoje? Às vezes tem pessoas que estão igual aquele paralítico, né? De Atos 3. Atos 3, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 5 e 6. A Bíblia diz que havia um paralítico que ele era todos os dias colocado na porta do templo. Mas qual que era a finalidade desse paralítico? Pedir esmolas. Ele era acostumado a estar ali todas as vezes na porta do templo para pedir esmolas. E aonde que ele estava? Aonde que ele estava? Na igreja, na porta do templo. Ou seja, o que eu entendo? Ir somente à igreja não adianta se o motivo principal da pessoa não for cultuar a Deus. Por isso que às vezes nós vemos muitas pessoas que estão dentro das igrejas, mas levam uma vida perturbada, levam uma vida sofrida, levam uma vida oprimida, levam uma vida na miséria, levam uma vida totalmente derrotada. Por quê? Porque elas estão indo à igreja, mas não estão fazendo, não estão exercendo, não estão cumprindo o principal motivo que era ir à igreja. Qual que é? Cultuar a Deus. Se colocar na presença de Deus. Lembra do que Jesus falou? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é conhecer a verdade? O que é, quando a Bíblia fala de conhecer, ela está querendo dizer o quê? Intimidade. Ou seja, quando a pessoa tem intimidade com a verdade, o próprio Deus a liberta das opressões. Ou seja, em outras palavras, quando a luz entra, as trevas saem, né?
É automático. Não cabe dois moradores na mesma casa. Quando o bem entra, o que acontece? O mal sai. Mas tem muitas pessoas que custam a entender isso. A pessoa fica quebrando cabeça, fica dando murro em ponta de faca. Não, porque eu vou na igreja porque eu tenho que me libertar do mal. Não, o seu motivo principal deveria ser qual? Cultuar a Deus. Não simplesmente ir na igreja só para resolver o seu problema. Ah, eu vou na igreja porque eu estou desempregado. Não, você tem que ir na igreja principalmente para cultuar a Deus. Não que Deus não vá te abrir a porta. Claro que vai. Deus é Deus. Mas o seu motivo principal não pode ser esse. Não podemos agir como as pessoas de João 6. Lembra de João 6? Que eles estavam procurando Jesus por causa do pão? Porque Jesus havia multiplicado os pães e os peixes, e eles queriam mais pão, né? E Jesus virou para ele e falou: vocês estão me procurando, não é porque vocês querem alguma coisa comigo não, mas é porque eu multipliquei os pães e vocês se saciaram. Ou seja, vocês querem mais pão, mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E a Bíblia diz que quando Jesus falou isso, eles começaram a achar o discurso de Jesus duro e começaram a ir embora. Assim é hoje. As pessoas estão tão desinteressadas com as coisas de Deus que quando a pessoa escuta uma palavra verdadeira, né, que vai ao encontro daquilo que ela precisa ouvir, ela começa a achar que a igreja é errada, ela começa a achar que o pregador é endemoniado, que o pregador está na carne, mas na verdade a pessoa precisa se consertar e não quer se consertar. A verdade é essa. A pessoa quer a benção, mas não quer o abençoador. Né? É o mesmo caso que aconteceu com o paralítico, né? De Atos 3. Atos 3, versículos 5 e 6. Diz assim, ó. E olhou então para eles, esperando receber alguma coisa. Ou seja, esse homem ele era acostumado a pedir esmola na porta do templo. Ou seja, quando Pedro quando Pedro virou para ele e falou assim: olha para nós. Ele olhou para Pedro e João, esperando receber a mesma coisa que os outros davam. Ele era acostumado a receber sempre alguma coisa. Tem pessoas na igreja que são assim. Ela vai na igreja, mas sempre esperando receber algo. Não, eu vou na igreja hoje porque hoje eu vou ser curado. Ah, eu vou na igreja hoje porque Deus vai me dar a prosperidade. Ah, eu vou na igreja hoje porque Deus vai me dar um casamento abençoado. Ou seja, o motivo principal dela nunca é cultuar a Deus. Você pode ver que existem pessoas que falam assim: ah, eu vou na igreja hoje porque eu vou adorar a Deus. Difícil, hein? Difícil, hein? Difícil você ver pessoas que falam isso, hein? Não, eu vou na igreja hoje porque eu quero adorar a Deus, quero me entregar, quero me derramar na presença de Deus. Existem pessoas assim, claro que tem, com intenção de adorar a Deus, com certeza. Mas infelizmente, algumas não são assim não. Algumas pessoas elas vão na igreja, mas esperando receber alguma coisa, esperando receber uma cura, esperando resolver o seu problema, esperando receber a resposta, né? E não tá certo isso não. Não que Deus não vai dar o que a pessoa precisa, mas o motivo principal da pessoa não pode ser esse. O motivo principal da pessoa não pode ser esse. Ou seja, a pessoa não pode tratar a igreja como lugar de simplesmente resolver os seus problemas e depois ela não volta mais. Porque tem muita gente assim.
Tem muita gente que, enquanto ela estava desempregada, ela ia frequentemente na igreja. Aí depois que ela recebeu, ela não vai mais, porque conseguiu resolver, né? E não pode ser assim não, meu amigo e minha amiga. O nosso motivo principal tem que ser adorar a Deus, cultuar a Deus. Por mais que nós temos problemas, dificuldades, questões para ser resolvidas, mas o nosso motivo principal ao estar na igreja tem que ser cultuar a quem? A Deus. Você pode ver uma coisa, Jesus quando fez a pesca maravilhosa lá em Lucas 5, né? O Pedro, ele esperou Jesus acabar de pregar para que a pesca maravilhosa acontecesse. Jesus, antes de Jesus fazer o milagre na vida de Pedro, que era a pesca maravilhosa, Jesus primeiro foi ensinar. Pegou o barco de Pedro para quê? Para ensinar, para pregar. E a Bíblia diz que Pedro acabou, né, tendo Jesus acabado de falar, ou seja, o Pedro esperou Jesus acabar de falar, acabar de ensinar, para depois o milagre acontecer. Será que hoje tem sido assim? Não tem. Às vezes a pessoa quer que Deus resolva o problema dela, mas ela não quer parar para ouvir a Deus, não quer cultuar a Deus, não quer se entregar na presença de Deus. Aí, para a gente encerrar, em Atos 3, 5, o versículo 6 diz assim, ó: E Pedro então olhando e disse: Nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ou seja, meu amigo e minha amiga, o Pedro deu muito mais para esse homem do que os outros davam. O que eu quero que você entenda, resumindo essa mensagem? Deus tem muito mais do que uma cura para dar para mim e para você. Deus tem muito mais do que a prosperidade para dar para mim e para você. Mas agora eu te pergunto, nós estamos indo na igreja só por causa de uma benção? Ou nós estamos indo na igreja para cultuar a Deus, por causa do abençoador, interessado em fazer a vontade dele? Você pode ter certeza que se a sua intenção principal ao estar na igreja for cultuar a Deus, você pode ter certeza que tudo aquilo que você precisa e necessita, Deus há de suprir. Tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor me direcionou ontem, meu Pai. Meu Deus, que cada pessoa que me ouve agora, o motivo principal dela ao estar dentro de uma igreja, não seja só resolver o seu problema, não seja só resolver a sua questão, mas que o motivo dessa pessoa principal ao estar na igreja seja, meu Deus, adorar o Senhor, seja buscar o Senhor, seja estar na presença do Senhor, Pai. Que o desejo principal dessa pessoa seja conhecer o Senhor cada vez mais. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, eu te peço, visita esse homem, visita essa mulher. E eu te peço, meu Deus, se há alguém doente, que seja curado, se há alguém oprimido, que seja liberto, se há alguém afastado do caminho, que volte para o caminho. Se há alguém que ainda não te aceitou, que te aceite como Salvador. Pai, eu abençoo a todos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir. Amém?